Olá, turminha, estamos de volta, estamos lendo a redação nota 1000 da candidata que redigiu um texto sobre a migração, sobre o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Nós já lemos a introdução, agora nós vamos ler os próximos parágrafos, parágrafos 2 e 3, que compõem aí o desenvolvimento do texto. Então, a gente acabou de ver que a aluna contextualizou a situação migratória do Brasil, que era um país, sobretudo, emigrante, passou a ser um país de imigrantes, e ela termina o primeiro parágrafo dizendo que essa situação se configura como um desafio tanto para o governo e para a sociedade para contribuir para a adaptação dessas pessoas que vêm para o Brasil. Terceiro parágrafo. A ascensão do Brasil ao posto de uma das 10 maiores economias do mundo é um importante fator atrativo aos estrangeiros. Embora o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, nacional, segundo previsões, seja menor em 2012 em relação aos anos anteriores, o país mostra um verdadeiro aquecimento nos setores econômicos, representado, por exemplo, pelo aumento do poder de consumo da classe C. Percebam que nesse parágrafo ela está informando, né, por que ela acredita que sobretudo os latino-americanos aqui da América do Sul, né, de países subdesenvolvidos, por que eles estão vindo para cá? Ela está mostrando, ela está apresentando mais informação. Ela pode até ter usado a coletânea para reforçar essa informação ou para lembrar do fato, né, da evolução do PIB, né, falar sobre Produto Interno Bruto nesse contexto é muito importante, né? Ela está falando, além do PIB, ela fala do fato do Brasil ter alcançado aí o posto de país presente entre as 10 maiores economias do mundo. Isso é uma ascensão para o Brasil. Isso mostra para os países vizinhos que o Brasil tem uma economia melhor que a economia deles, pelo menos. E que o PIB do Brasil, né, ainda que a previsão era que em 2012 tivesse sido menor que os anos anteriores, ainda assim era um número que mostrava aquecimento nos setores econômicos do Brasil. E isso faz com que pessoas sejam atraídas para um país com situação econômica melhor. Então, esse já é um argumento, né? O fato do Brasil estar em uma situação econômica melhor que os países vizinhos. Terceiro parágrafo. Esse aspecto, ela está retomando esse aspecto da ascensão econômica do Brasil, vamos dizer assim. Esse aspecto contribui para a construção de uma imagem positiva e promissora do Brasil no exterior, o que favorece a imigração. A vida dos imigrantes no país, entretanto, exibe uma diferente e crítica faceta, a exploração da mão de obra e a miséria. Eu acho esse parágrafo um dos melhores parágrafos dessa redação. Porque ela fez uma contextualização, ela apresentou uma causa nesse primeiro parágrafo, né? O Brasil está no momento bom da sua economia. E aí ela dá uma consequência, né? Esse momento bom, esse aspecto positivo da economia brasileira fez com que o Brasil tivesse construído uma imagem positiva e promissora do Brasil para esses países vizinhos. Olha como o Brasil está bem economicamente, né? O Brasil é um país melhor do que esse no qual eu estou, em que a economia não está boa, etc, etc. Então percebam uma estratégia argumentativa que ela usou, muito fácil de utilizar. Muito fácil, parece que eu estou reduzindo a qualidade da redação dela. Não quis dizer isso. Eu quis dizer que é uma estratégia argumentativa que muitos alunos, muitos candidatos podem utilizar. É dar uma causa e depois apresentar consequência, né? Claro, informando com dados verídicos, etc. E é isso que ela fez. No parágrafo anterior ela apresentou os dados do PIB, o Brasil em ascensão econômica. E qual é a consequência disso? Né? A imagem positiva do Brasil no exterior, e isso favoreceu a imigração. E ela termina esse terceiro parágrafo dizendo que, apesar disso, né, ela inclusive uma conjunção de entretanto, apesar dessa imagem positiva, o Brasil, de fato, né, em 2012, em 2011, naquela época,
apresentar uma economia melhorzinha, vamos dizer assim. Entretanto, apesar disso, né, o país exibe, na realidade ou na prática, né, uma diferente realidade, né, uma crítica à realidade. Ela usou faceta. Qual é essa realidade? Ela usou 2 pontos aqui para introduzir. Né? Que faceta diferente e crítica é essa? A exploração da mão de obra e a miséria. Ou seja, apesar do Brasil ter passado por uma época boa econômica, isso ter atraído esses imigrantes, quando esses imigrantes aqui chegaram, eles passaram por um processo de exploração da mão de obra, né, e vivenciaram a miséria, né, apesar do Brasil estar mostrando para eles uma ascensão econômica. E o último parágrafo, né, o parágrafo 4º, que é onde ela vai concluir o texto dela, ela diz isso. Portanto já diz muita coisa para a gente, né? Portanto, a gente usa esse tipo de conjunção para concluir, né? Ela apresentou alguns argumentos, ela contextualizou no início, apresentou argumentos no sentido de causa e consequência, e ela começa o parágrafo final dizendo, portanto, né? Já que aqui nós temos um problema aqui, ó, a exploração da mão de obra e miséria, ela vai apresentar, lembra que o Enem pede uma proposta de intervenção? Se existe uma proposta de intervenção, se é necessária uma proposta de intervenção, é porque existe um problema, algo que precisa ser, alguém precisa propor alguma intervenção para que esse problema seja resolvido. E ela está dizendo aí, ó, esse fluxo migratório causou um problema de exploração da mão de obra e miséria. E ela conclui, portanto, para impedir a continuidade dessa situação, que situação é essa? Situação de exploração de mão de obra e miséria. Para impedir a continuidade dessa situação, é imprescindível a intervenção governamental por meio da fiscalização de empresas que apresentem imigrantes como funcionários, bem como a realização de denúncias de exploração por brasileiros ou por imigrantes. Ademais, é necessário fomentar o respeito e a assistência a eles, ideais que devem ser divulgados por campanhas e por propagandas do governo ou de ONGs, organizações não governamentais, além de garantir seu acesso à saúde e à educação por meio de políticas públicas específicas a esse grupo. Vamos lembrar algumas coisas aqui. Lembram que lá na introdução, e eu vou voltar na introdução, ela disse que esse novo fluxo migratório, né, configurava novos desafios. Para quem eram esses desafios? Para o governo e para a sociedade. Ok? E que a sociedade e o governo deveriam agir de forma a contribuir para a adaptação de todos esses cidadãos à nova realidade. Isso ela apresentou na introdução. Aí nós vamos lá para a conclusão, a gente vê que ela retoma. Por isso que a conclusão precisa ser coerente com a introdução do seu texto. Ela disse lá na introdução que o governo deve fazer alguma coisa e a sociedade deve fazer alguma coisa para contribuir para a adaptação desses imigrantes. E ela retoma isso. Olha o que ela fala aqui, ó. É necessário fomentar o respeito à assistência a eles, a esses imigrantes, ideais que devem ser divulgados por campanhas e por propagandas do governo. Ó, tá vendo o que ela está dizendo? Que o governo tem que fazer alguma coisa. Isso vai ao encontro, isso concorda, respalda, reforça aquilo que ela disse na introdução. O ponto de vista dela era qual que ela apresentou para a gente na introdução? Que o problema da imigração é responsabilidade do governo e da sociedade. Então, o que o avaliador considerou aqui na conclusão? Se está de acordo, se está coerente com aquilo que ela disse na introdução. E está, ela está dizendo aqui, ó, ao passo que ela disse, ó, desafios ao governo. Qual é o desafio do governo? Ela sugere, ela propõe uma intervenção que sejam divulgadas, né, ideais por campanhas e por propagandas do governo. E além do governo, ela fala, ou de ONGs, organizações não governamentais. Por que ela está dizendo isso?
Aliás, o que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo que a sociedade também tem um papel, tem que fazer alguma coisa. Isso ela disse na introdução, tá aqui, ó. São desafios ao governo e à sociedade. Aí a gente vai lá para a conclusão, ela fala, ela propõe, ela apresenta a proposta de intervenção. Né? Ideais devem ser divulgados pelo governo e por ONGs. ONG não é do governo, ONG é da sociedade. Ok? Então, olha como está de acordo com o que ela apresentou lá na introdução. Além de garantir seu acesso à saúde e à educação. Ó, então, além de fazer essas campanhas por parte do governo, por parte da sociedade, ela diz que essas instituições, né, sociedade e governo, devem garantir o acesso a essas pessoas à saúde e educação por meio de políticas públicas específicas para esse grupo. Ou seja, ela está apresentando a proposta de intervenção dela, ela está obedecendo o que o Enem falou lá no enunciado, cadê? Aqui, ó. A redação apresenta... Não, desculpa, não é aqui. Aqui, nesse slide, diz assim... apresentando proposta de intervenção, ela apresentou, e olha o que diz aqui. Que respeite os direitos humanos. E ela está respeitando os direitos humanos ao lembrar que o governo deve garantir o acesso dessas pessoas à saúde e à educação por meio de políticas públicas específicas a esse grupo. Percebem como está muito coerente a redação dela? O texto dela inicia e termina reforçando o mesmo ponto de vista. Olha, eu sou a favor, eu acho que o Brasil deve contribuir para a adaptação desses imigrantes. É o ponto de vista dela. De novo, ela podia ter um ponto de vista contrário à imigração. Isso não seria um problema. Mas ela teria que apresentar argumentos para reforçar esse ponto de vista contrário à imigração. O dela foi um ponto de vista favorável e foi um ponto de vista que respeitou os direitos humanos. Isso é muito importante. Ok? Tinha mais alguma coisa que eu queria dizer sobre esse parágrafo. Aqui, ó, ela fala, segunda linha do parágrafo. Portanto, para impedir a continuidade dessa situação, é imprescindível a intervenção governamental. Ela acha que é dever do governo apresentar propostas de fazer algo. O governo precisa agir. O governo não pode, de acordo com o ponto de vista dela, o governo não pode lavar as mãos e não se responsabilizar por essas pessoas. Né? Ela diz que é imprescindível a intervenção governamental. E ela não apenas diz que é imprescindível a intervenção, ela dá exemplos de como pode ser feita essas intervenções. Ela coloca aí, ó, por meio... Deixa eu apagar aqui que está tudo bagunçado. Pronto. Ela diz, por exemplo, ela, além de dizer que ela considera imprescindível o governo tomar alguma atitude, ela dá exemplos por meio da fiscalização de empresas que apresentem imigrantes como funcionários. Por que essa é uma boa sugestão de proposta de intervenção? Porque ela disse também lá no começo, aliás, no desenvolvimento, que a realidade que os imigrantes a realidade com a qual os imigrantes se deparam quando chegam no Brasil, por exemplo, uma delas é a exploração da mão de obra. Está escrito aqui, ó, ela termina o terceiro parágrafo, olha lá. Com a vida dos imigrantes no país, entretanto, exibe uma diferente e crítica faceta. A exploração da mão de obra é a miséria. Por isso que ela vai concluir o texto dela, e como proposta de intervenção, ela sugere uma maneira de intervir como a fiscalização de empresas que apresentem imigrantes como funcionários. Porque se o governo fiscaliza essas empresas, o governo vai saber se essa empresa está registrando corretamente esses funcionários ou se não, estão empregando esses funcionários como mão de obra escrava, explorando esses funcionários. E isso é uma realidade, né? Isso mostra que ela tem conhecimento da realidade do Brasil, né? Para quem não sabe, na cidade de São Paulo, principalmente, tem muitos bolivianos que vêm para o Brasil e são empregados
como costureiros e trabalho de forma análoga à escravidão, por exemplo. Então, essa é uma sugestão, né, uma proposta de intervenção que está completamente condizente com a realidade brasileira, né, da situação dos imigrantes no Brasil, porque eles são explorados. Olha lá, ela fala ainda, para a gente terminar o parágrafo dela, ela fala que além de fiscalização de empresas, né, uma outra proposta de intervenção, uma outra sugestão que ela dá é a realização de denúncias de exploração por brasileiros e por imigrantes. Aqui ela fala olha como ela sempre apresenta uma proposta de intervenção do que o governo pode fazer e que a sociedade pode fazer. O governo pode e deve fiscalizar essas empresas e a sociedade, tanto brasileiros quanto os próprios imigrantes, devem denunciar esse tipo de trabalho que é a exploração, que é empresas que contratam funcionários com trabalho análogo à escravidão. Então, por isso que é uma redação boa, né? Ela começa e conclui o texto dela retomando, reforçando o ponto de vista dela. Percebam que ela não usou muitos argumentos, mas não precisa. 1, 2, poucos argumentos, desde que argumentos bons e coerentes são suficientes. Certinho, vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta.